Olá, voltamos para mais um vídeo. Agora vamos falar sobre esse título aqui, A Repentina Destruição. Está baseado no texto de 1 Tessalonicenses 5, versículo 3, que está escrito aqui: quando disserem há paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Esse é o que o apóstolo Paulo escreve, né? Vamos ver um pouco do contexto desse momento, né? O que vai estar acontecendo no mundo para que ele pudesse falar essa frase, né? Quando tiver paz e segurança, vai vir a repentina destruição. Vamos ver um pouco dessa profecia. Para isso, temos que fazer um apanhado de textos, né? Que a gente vai caminhar para conhecer quem que vai receber a repentina destruição e por quê, né? Então está aqui uma boca arrogante. Isaías capítulo 10, versículo 12, vai dizer assim: por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Nos últimos vídeos, nós estávamos falando já um pouco sobre a Assíria, e aqui trazemos esse texto novamente, já com outro contexto, a questão da arrogância, né, dele, já em concordância com o livro de Daniel 7:8 e Apocalipse 13:5, que vai dizer assim, Daniel 7, versículo 8. Enquanto eu estava refletindo nos chifres, vi um outro chifre, pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados, para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem, e uma boca que falava com arrogância. E aí vem Apocalipse 13, versículo 5, que diz: e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Então aqui está falando do rei da Assíria, mas como nós estamos falando nos outros vídeos, né, que os irmãos têm acompanhado, pode ser que não seja o rei específico da Assíria, mas da localização ali, né, onde um dia foi o Império Assírio, porque isso também está tratando da Babilônia, e aí fala também um pouco da Grécia, né, o local geográfico ali onde a Grécia reinou. Então, na verdade, está nos indicando, nos apontando para que o nosso olhar esteja voltado para o Oriente Médio. Daniel 7, 25 e 26 diz: ele falará contra o Altíssimo. É esse que tem a boca arrogante, né? Oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Em outra versão está dizendo que ele vai falar coisas, né, grandiosas e horríveis contra o Altíssimo, e também que os santos serão entregues na mão dele por um tempo, tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio. Então, 1 ano mais 2 anos, 3, e mais metade de 1 ano. Versículo 26. Mas o juízo se assentará, e tirar-lhe-ão o domínio para o consumir e destruir até o fim. Então, esse é o momento, né, que Daniel vê que o anticristo será destruído pelo Senhor Jesus, mas que ele terá esse tempo, e os santos do Altíssimo, a igreja, estará, né, uma parte dela nas mãos dele. Ele vai matar muita gente, vai perseguir, vai prender muita gente do povo de Deus, e uma parte do povo de Deus estará no deserto. Estará escondido, né, como diz, longe da vista da serpente, porém em muita privação, né, porque deserto é privação. Porém o Senhor estará conosco. Isaías 14, 25, novamente cita aqui o assírio como uma figura do anticristo. E diz: quebrantarei o assírio na minha terra, e nas minhas montanhas o pisarei. Então o seu jugo se apartará deles,
e a sua carga se desviará dos seus ombros. O jugo do rei da Assíria vai se apartar do povo de Deus, né? Que ele vai estar, naquele momento, no fim dos tempos, colocando um jugo muito pesado, né? Uma escravidão, um domínio em cima do povo de Deus. É o mesmo personagem, né? E agora aqui, Ezequiel 39, versículos 1 e 4, vai contar essa mesma cena. Veja aqui, ó. Tu, pois, ó filho do homem, profetiza ainda contra Gog. Aqui ele é chamado de Gog. Mas veja o contexto. E dize, assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal. Agora olha o detalhe dos montes, como está em Isaías 14. Nos montes de Israel cairás, tu e todas as tuas tropas, e os povos que estão contigo, e as aves de rapina de toda espécie e os animais do campo, te darei por comida. Esse aqui é o mesmo contexto de Mateus 24, versículo 28, que diz, onde estará o cadáver, aí se ajuntarão as aves, e também é o mesmo contexto de Apocalipse 19, que diz que o anjo chamou as aves para um grande banquete, né, de sacrifício que o Senhor fez no fim dos tempos. Ele vai chamar as aves para comer a carne dos reis. É esse mesmo momento aqui. Então, um momento ele é chamado de Assírio, outro de Gog. O Monte Destruidor. Aqui está uma cena de um monstro, né, um dragão, que simbolizamos como um reino. Porque besta em profecia significa reino, né? Então aqui ele está dizendo, ó, e pagarei a Babilônia, agora ele já coloca a Babilônia como aquela que vai receber a sua paga, receber a sua punição. E a todos os moradores da Caldeia, toda a maldade que fizeram em Sião, aos vossos olhos, diz o Senhor, é contra ti que me lanço, monte destruidor. Tu que destróis toda a terra, contra ti vou estender a mão para precipitar-te do alto dos rochedos e fazer de ti montanha em chamas. Jeremias 51, 24 e 25. Veja que ele não está falando de uma montanha física, né? De um morro com árvores ou um morro de areia. Não, ele está falando de um reino. Porque nenhum monte ele é destruidor por si só, né? Monte não tem uma vida para sair fazendo o que tem que fazer. Então, aqui está significando um reino destruidor, que era o reino da Babilônia. E ele vai colocar a Babilônia em chamas. Jesus, o vingador do seu povo. Agora aqui, segundo Tessalonicenses 1:8, o apóstolo Paulo vai dizer que Jesus, né, ele tomará vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, o próprio Jesus, na sua volta, vai estar tomando vingança, né, dando a paga ao povo que oprimiu o povo de Deus. Então, agora haverá descanso para o povo de Deus e tormento para o povo ímpio. Isso tudo, né, é uma repentina destruição que cairá sobre eles, que vão estar no domínio, né? Durante aqueles 3 anos e meio vai estar o domínio do mal. Porém, quando Jesus abrir os céus para voltar, será uma repentina destruição em cima deles. E aí tem uma profecia que um restante de Israel voltará ao Senhor. E não fala só Israel, mas fala também casa de Jacó. Veja que interessante, Isaías 10, do 20 ao 25. Naquele tempo, o restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó deixarão de apoiar-se naquele que os fere, mas apoiar-se-ão com confiança no Senhor, o Santo de Israel. Então veja que esse versículo está falando já de 2 povos, né? O restante de Israel e os remanescentes da casa de Jacó. Então eu particularmente entendo aqui que há uma separação proposital
falando que o restante de Israel seria Israel de Deus, que há ali também, né, judeus e gentios juntos, os povos gentios incluídos também na promessa, né, feita a Abraão. E quando fala os remanescentes da casa de Jacó, vai falar dos judeus mesmo, especificamente, porque Jacó era o seu nome de nascimento, e depois Deus mudou o seu nome para Israel, onde ampliou o sentido da coisa, porque Israel de Deus é todo aquele que está em Cristo. E aqui ele vai fazer uma diferença do povo judeu também em Cristo. Agora ele sendo um remanescente que se voltará e acreditará que aquele Jesus era verdadeiramente o Messias, né, de Israel. Então, salvo o erro, né, se eu não estiver errado nessa interpretação, aqui está falando realmente das duas casas de Israel, né? O povo da casa de Efraim, que é o Israel, e a casa de Judá, que é aqui o povo judeu, falando Jacó. E aqui continua dizendo, um resto voltará, um resto de Jacó, para o Deus forte. Veja que está falando agora Jacó, como falamos antes, né? Para especificar o povo judeu. Ainda que teu povo fosse inumerável como a areia do mar, dele só voltará um resto. Aqui é interessante porque remete à promessa feita a Abraão, né, que faria uma descendência dele como a areia do mar. Bom, aqui tem uma coisa interessante, que eu não vou entrar em tanto detalhe assim, estou pretendendo até fazer um estudo específico sobre isso, que é sobre a descendência como a areia do mar e como as estrelas do céu. Né? Aqui nos remete à promessa de Deus a Abraão, quando ele vai falar que o seu povo fosse inumerável como a areia do mar, aqui nesse versículo de Isaías. É uma promessa que Deus fez a Abraão lá no capítulo 22. Porém, um detalhe é que Deus, no capítulo 15, havia prometido a Abraão uma descendência também muito grande, e ele colocou que essa descendência era como as estrelas do céu. Não falou a frase como a areia do mar. Ele só vem completar e falar essa frase como a areia do mar no capítulo 22, quando Isaac já tinha nascido. Então, quando no capítulo 15 Deus promete a Abraão como as estrelas do céu, não tinha nenhum filho ainda, Abraão. No capítulo 16 ele tem o filho Ismael. Então, a descendência das estrelas do céu nós entendemos como os filhos espirituais, que alcança até a nós, que não somos judeus, da linhagem da carne de Abraão, né? Mas sim da fé de Abraão. Aí veio através da linhagem das estrelas do céu, né? Uma descendência tal como as estrelas do céu. E no capítulo 22, após o nascimento de Isaac, Deus acrescenta a frase como a areia do mar. Acredito agora significando a sua descendência na carne, o povo judeu. Então aqui nesse versículo vai dizer, ainda que o teu povo fosse inumerável como a areia do mar, dele só voltará um resto. Está falando especificamente do povo judeu. Por isso, o Senhor Deus dos exércitos disse, povo meu que habitas em Sião, não temas o assírio, que te castiga com a vara, e brande seu bastão contra ti, como outrora os egípcios. Né? O assírio fará como antes fez os egípcios, né? Vai escravizar. Isso pode já ter acontecido em 722, quando o Império Assírio dominou, invadiu Israel, né? E levou cativo, porém também pode ser uma daquelas profecias de duplo cumprimento, né? Que também está falando sobre o futuro. Concluindo, o texto diz, porque dentro de muito pouco tempo meu ressentimento contra vós terá fim, e minha cólera o aniquilará, ou seja, a minha ira, né? Quando Jesus volta, Jesus vai voltar irado, como diz vários textos. Então aqui faz uma referência ao fim dos tempos. O remanescente fiel. Aqui a gente colocou, né, que da mesma forma que no tempo de Elias ele pensava até que estava sozinho, né?
ainda tinha mais 7.000 joelhos que não se dobraram perante Baal, né? Aqui também vai ser um simbolismo disso para o fim dos tempos. Apesar da apostasia vai estar totalmente lastrada, haverá ainda um remanescente fiel. Agora, né, como sabemos que monte significa reino, olha que interessante aqui em Daniel 2, 34 e 35. O profeta Daniel está explicando o sonho que o rei teve, explicando para ele, e diz: contemplavas essa estátua quando uma pedra se deslocou da montanha. Montanha, monte, né? Coloca na sua cabeça agora o monte celestial, o reino celestial. Uma pedra, que é o próprio Jesus Cristo, a volta de Jesus, se deslocou do reino celestial, sem intervenção de mão alguma. Em outras versões está dizendo, sem auxílio de mãos humanas. Eu sempre falo isso quando tem nesse texto, é que na primeira vinda de Jesus, ele usou o auxílio de mãos humanas, que foi o ventre de Maria, a sua mãe, né? Ali foi um auxílio de mãos humanas para ele entrar no planeta Terra. Porém, agora na sua vinda, ele vem de forma espetacular, vai aparecer no céu, né? Então diz aqui, sem intervenção de mão alguma. Veio bater nos pés, que eram de ferro e barro, e os triturou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram com a mesma pancada reduzidos a migalhas. E, como a palha que voa da eira durante o verão, foram levados pelo vento sem deixar traço algum. Enquanto que a pedra, próprio Jesus, na sua vinda, que havia batido na estátua, tornou-se uma alta montanha, um grande monte, um grande reino, ocupando toda a terra, que é a própria volta de Jesus, estabelecendo o seu reino milenar aqui na terra e, por conseguinte, o reino eterno. Agora, Daniel 2, 44 e 45, ele está explicando, né, mais uma vez, o significado do sonho. E ele diz aqui, ó, que nos dias desses reis, que reis? Os 10 reis, que simbolizam os 10 dedos da estátua. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Ele está explicando que aquela pedra, né, que caiu é o reino de Deus que está vindo através de Jesus Cristo, que não passará a outro povo, né? Vai consumir todos os reinos e ele mesmo subsistirá para sempre. Aí ele diz, da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra, do reino de Deus foi lançado Jesus, como a rocha, né? A rocha eterna, a pedra, né, que esmiuça tudo, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. E aí Deus estabelece o seu reino aqui na terra, fazendo a sua repentina destruição. Agora ele vai entrar na parte dos pés, que tem os 10 dedos, né? Que é de barro e ferro misturado. Ele diz, e quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois viste o ferro misturado com o barro de lodo. Bom, aqui do lado nós temos a Bíblia no original e eu ressaltei ali a palavra misturado. Veja que ela está em aramaico, né? E ela é a palavra árabe. Ó, aqui em cima, ó, onde está a setinha. Palavra misturado, que é como viste o ferro misturado com o barro de lodo, ou seja, a palavra misturado é árabe. Pode ser simplesmente o significado da palavra e ficou parecida com a palavra árabe, ou pode ser realmente um apontamento de que será um reino árabe, né? Ali misturado, de pessoas de várias nações, né? Misturadas ali, fazendo um grande reino árabe. Em Ezequiel 38:11, vai fazer um apontamento para o que está escrito em 1 Tessalonicenses 5:3, que é o título desse nosso estudo. Diz assim Ezequiel, e dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas.
Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro e não têm ferrolhos nem portas. Vejam que é uma sensação de segurança que vai estar vivendo o povo naquele tempo, que está em repouso, habitam seguro, são aldeias que não têm muros. O muro geralmente é para você proteger, né, a cidade, proteger sua casa. E aqui está dizendo que o povo está vivendo num tempo de uma certa tranquilidade, ou seja, estará com paz e segurança. Por isso não tem ali os muros, não tem ali ferrolhos, não tem ali portas, né? É um simbolismo de que há uma paz e uma segurança acontecendo. Porém, a própria palavra vai nos dizer que de repente acontecerá toda a destruição. Então, essa repentina destruição pode ter dois focos. O primeiro, o anticristo, que de repente pode virar tudo e começar a uma destruição de um momento para o outro. E por outro lado, o próprio Jesus na sua vinda. Ele também vai estar fazendo a sua própria destruição de um momento para o outro, repentinamente, sobre o anticristo. Jesus derrotará a besta e o seu exército. É esse o momento que nós estamos falando. Aqui, Apocalipse 19, do 19 ao 21, vai dizer: vi a besta e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava montado sobre o cavalo e ao seu exército. Ou seja, a besta fazendo guerra a Jesus Cristo, que é o que vem num cavalo, né? Branco. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Veja que a besta nós tratamos como o reino, né? Onde tem as pessoas ali do reino, né? As pessoas que fazem toda a parte desse governo. E o próprio falso profeta, que é possível que seja o próprio anticristo o líder desse reino, né? O oitavo rei, o chifre pequeno, o anticristo. E aqui ele vai concluir dizendo: e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Veja aqui que é aquele momento que lemos anteriormente sobre as aves, né, comendo as carnes das pessoas. E as pessoas que estarão com o anticristo serão mortas pela palavra de Deus, a espada que sai da boca de Jesus Cristo. E esta será a destruição da besta. Será lançada a besta e o falso profeta direto no lago de fogo. Nem Satanás foi para lá nesse momento. Satanás ainda vai para o abismo primeiro. Quem inaugura o lago de fogo é a besta e o falso profeta. O Monte Sião vencerá. Agora aqui Isaías 24, 23 vai dizer: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá, quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém, e perante aos seus anciãos gloriosamente. Veja, Monte Sião é o reino de Sião, né? E na cidade de Jerusalém. Isso combina com Mateus 24, a questão da lua se envergonhar e o sol se confundir, que fala aqui em Isaías. Mateus vai dizer: e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. E as estrelas do céu cairão e as potências dos céus serão abaladas. Ou seja, está falando no dia do Senhor, né? Da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Obadias capítulo 1, versículos 9 e 21, vai agora nos colocar um ponto também sobre Monte ser reino. Agora também apontando para mais um personagem lá do Oriente Médio, o irmão gêmeo de Jacó, Esaú, né? Aqui no caso tratando dos seus descendentes. Temã era filho de Esaú e se formou uma cidade, né? E diz ali, ó: também os teus valentes, ó Temã,
Está falando da cidade de Temã, que era descendente do filho de Esaú. Serão tomados de medo, a fim de que todo homem, no dia da carnificina, seja exterminado da montanha de Esaú, ou seja, do reino de Esaú. Ao mesmo tempo tem um jogo de palavras, porque Esaú vivia ali no Monte Seir, né? Era um monte mesmo alto, físico, porém aqui está falando de monte no sentido de reino, porque veja aqui no último versículo 21, subirão vitoriosos o monte Sião. Monte, montanha não pode ser, né, a própria montanha se sentindo vitoriosa, ou seja, subirão vitoriosos o reino Sião, para julgarem o reino, a montanha de Esaú, o reino de Esaú. E ao Senhor pertencerá a realeza. Aqui, então, chega o momento da destruição, né, do anticristo, que é Apocalipse 19:14, como acontecerá. Ela vai dizer aqui, seguiam-no em cavalos brancos os exércitos celestes, vestidos de linho fino e de uma brancura imaculada. Aqui pode estar falando tanto dos anjos quanto do povo de Deus, que já vai estar com suas vestes de linho fino, que a palavra vai dizer em Apocalipse mesmo, que é a justiça dos santos. Nós estaremos nas nuvens com ele, né, e desceremos com ele para tomar o reino. Desceremos com o nosso Senhor Jesus Cristo. E do céu, Jesus virá com os seus anjos. Então chegamos ao fim, né, desse estudo. Só Jesus salva. Então a repentina destruição cairá sobre o ímpio que não tem a luz da palavra do Senhor. Porém, para o povo de Deus, a Bíblia diz que nós não estamos em trevas, para que isso nos pegue de surpresa, né? Nós estamos na luz. Então nós vamos acompanhar o desenvolvimento, o desenrolar de tudo, né? Dos acontecimentos, e nós acompanharemos isso e pedimos a Deus, né? Que se tiver em nossa geração isso para acontecer, que o Espírito Santo continue nos iluminando a mente e nos dando força para mantermos fiel diante do Senhor até o fim. Deixe o seu like, curta os nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e compartilhe, ok? A paz do Senhor a todos.